E nessa segunda fase, ela foi empreendida principalmente pelos seres das Pleiades, que eles acabaram instalando uns equipamentos sofisticadíssimos, máquinas que promoveriam a estabilização do planeta, estabilização da Terra nesta dimensão que ela está, sem alterações dimensionais, sem alterações em termos de sua posição em relação ao Sol e tudo mais. Ou seja, eles instalaram uma maquinaria enorme numa região que era tropical e que hoje nós temos uma região gelada chamada de Antártida, né? Ou melhor, Antártica, que é o correto, né? Que é o anti-ártica, que é o oposto do Ártico, que é no norte, seria o sul, que seria a Antártica. E ali se formou uma grande colônia que nós, enquanto humanidade, ainda não acessamos essa informação completamente. Nós, através de contatos com esses seres, temos muitas informações, mas não todas. E temos muita coisa desse povo de Caiona, que foi uma grande instalação pleiadiana, voltada a esse continente, né, totalmente exuberante de vida, que é a Antártida, e ali eles instalaram máquinas gigantes, equipamentos muito, muito grandes, né, que alterariam toda a questão magnética, geomagnética do planeta e tudo mais, e estabilizaria o planeta. E realmente foi, né, assim conseguiram ter êxito nesse processo, e começou-se a ter novas colônias, o pessoal começou a realmente a povoar esse lugar, começou a se espalhar para outros locais também, então estabilizou o planeta naquela época. Só que nós tivemos aí um outro momento bastante violento, que foi bem mais recente, há 65 milhões de anos atrás. Todos aqui já conhecem a história desse impacto de um fragmento, né, de um asteroide que acabou impactando com a Terra e acabou extinguindo muito da vida que aqui existia, né? Então esse seria talvez o maior impacto conhecido na história da Terra e que colocou em xeque toda a vida que existia aqui. Inclusive alterou muito esse projeto de estabilização ali na Antártida, de Caiona, né? E acabou, de certa forma, prejudicando o desenvolvimento e a continuidade de muitos seres que já existiam no período Jurássico, Cretáceo, Triássico, né? Então, realmente foi bastante trágico esse impacto que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, aqui fazendo uma estrada próximo da nossa região, aqui no Paraná, dinamitando áreas ali para fazer uma duplicação numa rodovia, tiveram que parar a obra porque encontraram muitos fósseis de criaturas, estilo dinossauros, né? Muitas criaturas anteriores ainda aos dinossauros conhecidos por nós. Então está se estudando isso, para você ver como fica esse negócio, fica marcado, né? Fica impregnado na Terra, e a gente vai descobrindo aí quanta coisa existia por aqui antes da gente estar, né? E após esse grande impacto que aconteceu há 65 milhões de anos, existiam já muitos projetos, muitas colônias, seres, inclusive, sendo pré-construídos a nível genético para se desenvolver adaptados ao clima, à radiação, à superfície planetária e tudo mais, acabaram levando esse impacto desse grande, uns chamam de cometa, mas na verdade é um asteroide mesmo que impactou ali, não dá para dizer que era um cometa. E muitos que conseguiram sobreviver desses projetos, alguns eram mutantes, outros experimentos de híbridos e outros seres originais que vieram e desceram e ficaram aqui como cientistas e tudo mais, conseguiram se abrigar em abrigos subterrâneos. Então nós temos aí abrigos subterrâneos pelo mundo todo. Se você começa, principalmente na região da Turquia, né? Mas se nós formos lá na Antártida, com certeza já encontraram, mas vai ser divulgado com o tempo, muitas instalações subterrâneas, como tem até no Brasil, na região da Amazônia, Serra do Roncador,
tem aí galerias imensas de verdadeiras cidades subterrâneas dessa época, em que as civilizações tinham uma certa tecnologia, e os que sobreviveram foram aqueles que se abrigaram dentro do planeta, não aqueles que estavam na superfície, porque os da superfície realmente não resistiram ao impacto. E essa civilização, esse resto de pessoas híbridas e tal, seres de outros mundos que ainda continuaram aqui, eles constituíram o que se chamou-se de raça adâmica. Seria um terceiro momento aqui da Terra. Mas, junto com essa raça adâmica, também nós temos aí que 5 milhões de anos depois, ou seja, cerca de 60 milhões de anos atrás, alguns dos cientistas que aqui trabalhavam e que tinham alta tecnologia genética, como os seres de Orion, que estão presentes até hoje. Até hoje você tem contato com seres de Orion que estão presentes aqui e se apresentam realmente como cientistas, como semeadores de vida, e que estão aqui desde a origem da humanidade da Terra. Eles contam que esses cientistas de Orion estavam trabalhando nessas naves laboratório dele, né, numa região próxima da África, um pouquinho para cima da Antártida, no lado, olhando de frente aqui, é difícil localizar, mas do lado direito da África, numa região chamada de Lemúria por nós, e ali eles estavam desenvolvendo projetos de construção de corpos biológicos, e conseguiram ter um sucesso, porque daí não tinha mais aqueles híbridos, mutantes, seres com genéticas variáveis e tal. Não existia uma raça terrestre até então. Mas há cerca de 60 milhões de anos atrás, esses cientistas de Orion conseguiram construir uma raça que inicialmente ela foi constituída por uma transgenia, ou seja, seres nativos aqui da Terra, onde foi inserido no DNA deles um DNA estrangeiro, no caso, o DNA de Orion, desses cientistas de Orion, e que daria condições desse novo ser sobreviver na superfície do planeta, porque é uma superfície muito instável, um planeta cheio de radiações, uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora tem alterações dos mares, dos vulcões e terremotos e tal, e que esse ser tivesse a habilidade de sobreviver nessa bagunça toda e que tivesse condições de abrigar a centelha humana em evolução, ou seja, um ser consciente de que era humano. E esse projeto lá, que eu mostrei logo no início para vocês, de 3 bilhões de anos atrás, ele foi construído para buscar resgatar a continuidade do processo evolutivo de 12 raças estrangeiras que tinham perdido seus mundos de origem. Eram vários povos que tinham destruído seus mundos, ou então sofreram impactos meteóricos, ou de cometas, ou de asteroides, que acabaram destruindo a vida na superfície, e essas civilizações ficaram vivendo somente no plano astral dos seus planetas respectivos. E a vida na superfície desapareceu, similar a Marte, né? Que não tem vida na superfície, mas você consegue ver vida no plano astral. Então, esses mundos estavam assim. E devido a essas pessoas terem que continuar seu processo de evolução, e nesse processo de evolução é necessário passar pela manifestação física para dar esse salto, esse incremento de elevação de nível de consciência, construiu-se o chamado plano cósmico, essa origem do plano cósmico. Então, aqui na Terra, através desse projeto, desses seres de Orion, desse corpo biológico que poderia abrigar civilizações que eram similares a essas 12 civilizações, que tinham constituição de chakras, que são pontos de conexão com os corpos sutis, com o corpo astral, o corpo mental e tudo mais, corpos superiores, conectados no físico, alinhados a uma coluna vertebral e que permitisse esses seres terem consciência. E isso foi construído, esse corpo biológico foi construído graças à ação desses seres de Orion. E aí começou o processo de encarnação, ou seja, de nascer
num corpo dessas civilizações que não tinham mais não tinham mais essa condição de continuar o processo de evolução. E eles começaram o processo evolutivo aqui, né? Puderam retomar em 8 planetas, a Terra é um deles. Então, cerca de 60 milhões de anos atrás, esses seres de Órion iniciaram uma nova investigação com esses proto-homens, que seria o procônsul, que era uma espécie que poderia haver aí toda uma alteração genética para abrigar uma centelha setenária humana, que seria o perfil energético que se manifesta também no corpo astral desses seres, desses mundos que foram destruídos. Então, esse é o perfil. Então, precisaria de um corpo biológico que abrigasse isso. E a ação dos ETs aconteceu ali, no procônsul. O procônsul deu um salto de evolução, virando essas espécies, até virar o Ramapithecus. E através do Ramapithecus é que, por transgenia, eles conseguiram produzir o que nós temos hoje, que seria o corpo humano que nós utilizamos hoje na manifestação aqui no plano físico. Então, esse aqui seria um exemplo de como que era esse Ramapithecus, que depois deu um salto de evolução, virando o Australopithecus, já permitindo o abrigo de uma centelha divina, e aí vai surgindo a evolução do processo até chegar no Homo erectus, que nós conhecemos aqui, na nossa ciência e tudo mais. Qual que era a característica desses seres? Eles eram resistentes ao clima, resistentes aos raios solares, às radiações, resistentes a parasitas, insetos, vermes e tudo mais, doenças, e eram muito pacíficos, viviam de boas, como a gente diz hoje, né? Então, esse mutante, na verdade, era um mutante artificial. Ele foi construído e foi chamado por esses seres de raça azul. Então, a primeira semeadura que deu certo para abrigar a continuidade evolutiva daqueles povos que tinham perdido seus mundos de origem foi através de uma transgenia. Embaixo desse vídeo, na descrição, temos um link que você pode mandar para a gente com a experiência. Você também pode agendar uma sessão de diagnóstico, se você quiser relatar com mais detalhes, e nós podemos te orientar, né? Qual que é a melhor prática para você fazer, como que você pode trabalhar com essas experiências. Queremos saber também de vocês, se já tiveram contato com um ser diferente através de um sonho ou de uma projeção.